Fala galera que assim como eu não gosta de perder tempo estudando. Hoje nós vamos falar aqui sobre Covid-19, o que é que a gente sabe até agora, né? Então inicialmente, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um gráficozinho, uma linha do tempo mais ou menos de como tudo começou, né? Tudo começou em dezembro de 2019, lá na província de Hubei, na China, mais especificamente na cidade de Wuhan, né? Começaram os novos casos de uma pneumonia diferente das outras, que atingiu os pulmões de forma mais grave, com um padrão de vidro fosco, evoluindo com um padrão de síndrome respiratória aguda grave. Em janeiro de 2020, a gente teve a primeira morte, assim também como tivemos os primeiros sinais de disseminação. Japão, Tailândia e Estados Unidos começaram a apresentar os primeiros casos. E aí, em fevereiro de 2020, a Itália começou a apresentar os primeiros casos, que começou aquele boom de casos lá na Itália, teve no Egito também, e os casos da França. Em 25 de fevereiro chegou aqui no nosso país, chegou no Brasil, um caso importado da Itália. 11 de março, a OMS declara a Covid-19 como uma pandemia, né? E eis que chegamos no cenário atual de pandemia, de isolamento domiciliar, de lockdown. E aí vamos ver como é que estamos de números hoje, né? Hoje nós temos 4,29 milhões de casos confirmados de Covid-19 pelo mundo todo, 293 mil mortes por Covid e 1,5 milhão de recuperados, tá certo? A gente vê aqui que a curva, como é uma curva cumulativa de casos, né? A gente vê que ela é ascendente, porque obviamente vai sempre ascender o número de casos, né? O total de casos confirmados no Brasil ainda tem subido bastante, né, ultimamente, e temos atualmente 179 mil casos confirmados, 12.484 mortes e 72 mil pessoas recuperadas, tá certo? A gente vê, com relação aos casos confirmados por dia, que no nosso caso, né, a gente ainda está em curva de ascensão. A gente vê Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Chile, todos em queda. A China, aquela variação, mas mesmo assim em queda de casos, né? E nós continuamos em ascensão. Hoje nós temos 8.483 casos diagnosticados de ontem para hoje. Confirmados, né? Casos confirmados com relação às mortes, né? A gente tem muitas mortes diárias também. Não, graças a Deus não estamos no pior cenário, como a Itália viveu. Mesmo o sistema de saúde chegando próximo ao colapso, ou até em alguns locais entrando em colapso, tá certo? As medidas de isolamento domiciliar e isolamento social e o lockdown têm surtido efeito, tá certo? Aqui é só pra gente ver mais ou menos, aqui era um gráfico que eu peguei, que eu achei até 21 de abril, mas a morte por milhão, né? A gente vê que o Brasil tem números absurdos de casos porque é um país continental comparado aos outros países da América Latina, mas quando a gente vai comparar com o número de habitantes, né, com milhões de habitantes, a gente tem uma mortalidade muito alta ainda, né? A gente tem um número de mortes muito alto, só perdendo para Peru e Equador. No Ceará, que é onde vivo, temos 18.688 casos, 1.319 mortes e uma letalidade altíssima de 7,1. A gente sabe que nosso país tem uma letalidade alta por conta da falta de testes. Se a gente fosse testar todas as pessoas que adoeceram, a gente teria uma mortalidade uma letalidade bem mais diluída, né? Infelizmente, nós não temos testes para todos. Então, a gente está testando pacientes mais graves, pacientes internados, e isso tá deixando nossa mortalidade nossa letalidade um pouco mais alta. Tínhamos também a ideia de que precisávamos testar mais as pessoas que não estão tão graves. Então começamos a enviar aqui no Ceará pessoas do grupo de risco para testar nas UPAs. Qual era o grande problema? As pessoas começaram a sobrecarregar os serviços da UPA, e as pessoas que precisavam do serviço da UPA acabaram não podendo ter a assistência necessária. Então isso acabou gerando um colapso maior na saúde. Foi aí que a gente decidiu aqui
por não mandar mais grupos de risco, só os pacientes mais graves que forem necessários internamento hospitalar para realização de teste rápido e suave, tá certo? Com relação à transmissão, a gente tem várias formas de transmissão, né? Por gotículas, escarro, tosse, espirro, contato pessoal com pessoa que tenha partículas de vírus nas mãos, né? Contato com superfícies que tenham partículas de vírus. E no ar, o vírus dura de 2 a 3 horas apenas, né? Aerosolizados. Pode chegar até uma distância de 3 a 4 metros. Qual é o grande problema? O problema é que ele adere às superfícies de forma mais eficaz e nas superfícies eles podem ficar até 72 horas, por exemplo, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma preocupação da gente com esse vírus é porque, diferente do vírus da influenza, que tinha um R0, que é a taxa de transmissão, né? Quantas pessoas ele infecta a partir de uma pessoa? De 1.2, esse daqui está se aproximando do 3, e em alguns locais ele até ultrapassa o valor de 3, tá certo? Então é um vírus que tem uma infectividade muito alta. A gente sabe que isso vai acabar gerando uma mortalidade maior, né? Porque é um vírus que vai infectar muitas pessoas, então 1% de muitas pessoas vai dar um número muito grande. Então se a influenza, por exemplo, que infecta 50 mil, se ela tem uma mortalidade de 3 a 4%, o coronavírus com 1% infectando mais de 100 mil pessoas, ele vai ter uma mortalidade maior, tá certo? Então acaba que mortalidade ainda é maior no Covid. Contudo, a letalidade, que é quantas pessoas doentes, né, realmente morrem, acaba que a influenza ainda é um vírus um pouco mais letal. Com relação à transmissão, eu gosto desse gráficozinho que ele divide de acordo com o quadro clínico dos pacientes. A gente sabe que 81% dos pacientes têm quadros leves a moderados, 14% têm quadros mais graves e apenas 5%, graças a Deus, evoluem com quadros críticos, né? E aí esse estudo que eu vi, ele dividia de acordo com a gravidade, tanto por período assintomático, mais ou menos período de sintomas, grau de internação, se não internava, e o tempo de transmissão que ele dividia, né? Então a gente sabe que o paciente que tem sintomas mais graves, agora a gente sabe, né, que do contato até o início dos sintomas, ele acaba desenvolvendo mais rapidamente, tá certo? Outra coisa que é importante é que esses pacientes, do momento em que desenvolve dispneia até o momento em que vão desenvolver síndrome respiratória aguda grave, eles levam em média 2 dias e meio. Então a gente percebe que esses pacientes que são inicialmente liberados com saturação e oxigenação boa na gasometria, eles, dependendo do grupo de risco, né, claro, eles acabam voltando depois de 2 dias, 3 dias, com uma insuficiência respiratória franca, precisando de intubação. Então a gente tem que deixar esses pacientes em observação ali, pelo menos nos próximos 2, 3 dias. Outra coisa que a gente conseguiu observar com esses estudos foi que os pacientes passam a ter gravidade maior e precisar de internamento por volta do 7º, 10º dia, tá certo? Não levem em conta, eu estou colocando aqui como se todos curassem, claro, mas é uma média, né? Não vai ser todos que vão curar, alguns evoluem infelizmente para a morte, outros evoluem para uns quadros mais arrastados. A gente sabe que tudo isso que eu estou falando agora, amanhã pode deixar de ser verdade, porque os estudos estão mudando, a cada dia a gente está conhecendo ainda essa doença. Mas o que a gente sabe até então é que os pacientes que são assintomáticos, mesmo assintomáticos, eles precisam ter 14 dias de isolamento, porque eles podem transmitir por 14 dias assintomáticos. Então essa é a importância do isolamento domiciliar, do isolamento social. Se você foi contato de alguém sintomático ou alguém confirmado, é bom você se afastar durante 14 dias, porque você pode chegar a desenvolver sintomas, e mesmo que você não desenvolva sintomas, pode ser que você esteja transmitindo ainda pelos próximos 14 dias, tá certo? Os pacientes que têm sintomas leves, normalmente, depois do início dos sintomas, eles transmitem por 14 dias. Tendo em vista que a média de desenvolvimento de sintomas é entre 5 e 8 dias, né? O paciente vai ter mais ou menos 21 dias de transmissão de sintomas. E aí, até então, né, o que foi observado foram que pacientes mais graves, que necessitam de internamento, talvez pela maior geração de aerossóis, procedimentos geradores de aerossóis, eles acabem tendo uma transmissão maior, durante 25 dias, 30 dias, a gente não sabe ainda a faixa de dias que foram utilizados. No estudo foi realizado com observação até 25 dias, né? E foi observado isso, que eles ainda transmitiam.
mas novos estudos são necessários para que a gente possa ter uma certeza maior disso, né? Até então a gente sabe que os pacientes, enquanto estão internados, eles têm risco de estar transmitindo. Sobre a virologia, né? A gente sabe que é um coronavírus. O coronavírus não é um vírus novo, né? A gente tem uma família coronavirida que começou não, né? Que tem vírus mais simples que causam doenças banais, né? Que causam infecções de trato respiratório superior, que não tem maiores complicações. Os vírus que mais causaram complicações dos coronavírus foram o SARS-CoV, que é o vírus do coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave, né? Que foi em 2002 em Guangdong, na China também, que foi um vírus que afetou menos países, foram menos de 30 países, mas gerou um gasto de 100 bilhões de dólares para controle, né? Então, a importância de uma pandemia. Esse SARS-CoV tem uma semelhança de 78% com o SARS-CoV-2, que é o nosso coronavírus atual, né? O novo coronavírus da Covid-19. O MERS-CoV, né? Que é o síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Perdão. Foi descoberto em 2012 na Arábia Saudita, em surtos localizados só na Península Arábica. Foi uma epidemia um pouco mais contida, né? E agora a gente tem o SARS-CoV-2, que, como eu disse, tem uma semelhança de 78% com o SARS-CoV-1, por isso que ele foi chamado de SARS-CoV-2, tá certo? Foi especulado que ele tinha sido montado um vírus geneticamente modificado, né, para ser mais forte, uma arma biológica. Atualmente encontra-se semelhança dele com outros coronavírus, né, em morcegos, de até 98%. Então essa hipótese de manipulação já foi descartada. Ele é um vírus nativo que infelizmente surgiu e está afetando a nossa população do jeito que está afetando, tá certo? Vivemos atualmente no cenário de pandemia, né? Aqui só para a gente entender as partes e estruturas do SARS-CoV-2, né? A gente tem que ver que essa espícula de proteína é ela que faz a ligação com o receptor da enzima conversora de angiotensina, né? O receptor de ECA2, tá certo? Aqui a gente vai ver um pouco de fisiopatologia, né? Que é reconhecimento viral, a replicação viral das células pulmonares, e aí eles podem favorecer a piroptose com liberação de citocinas, as células endoteliais, macrófagos alveolares, e as células epiteliais acabam reconhecendo, sinalizando para ter ativação da cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória acaba tendo um mecanismo de feedback positivo, feedback negativo, liberando mais e fazendo um controle de citocinas, macrófagos, monófagos e linfócitos T, tá certo? Associados a interferon gama. Na resposta fisiológica, a gente teria isso, né? Que seria a produção de anticorpos, controle da neutralização do vírus pelos anticorpos, os vírus que estão dentro dos alvéolos, os macrófagos alveolares conseguiriam controlar bem isso, né? E a gente conseguiria reconhecer bem esses vírus e não ter destruição de células do nosso organismo. Contudo, com o coronavírus, né, com o SARS-CoV-2, o que é que acontece? Ela não tem esse reconhecimento desse mecanismo de feedback, então a gente acaba tendo uma liberação de muita citocina. E é o que a gente chama de tempestade das citocinas, né? Ou tempestade inflamatória, tempestade das citocinas, do jeito que você preferir chamar. Os anticorpos que a gente tem, eles não causam neutralização. Então, isso acaba o aumento da inflamação, levando a um aumento da permeabilidade vascular, levando às vezes a hemorragia alveolar, levando a edema pulmonar, levando aquela formação de vidro fosco que a gente consegue ver na tomografia, tá certo? Lembrando que essa fisiopatologia é uma fisiopatologia ainda inicialmente em aprendizado, né? A gente está aprendendo ainda sobre coronavírus. Pode ser que daqui a pouco tudo isso mude e não seja nada disso, né? O que a gente sabe é que esse vírus tem um potencial protrombótico e que isso pode ajudar a gente a elucidar melhores vias de tratamento, né? Os sintomas que a gente acha, tem febre, dispneia, né, que é o cansaço, tosse, adinamia, mialgia, sobretudo uma dor nas costas, na região interescapular, eles relatam muito essa dor, tá certo?
Odinofagia está associada também. Os estudos mostram, né, os estudos chineses, né, mostram que uma prevalência de 99% dos casos apresentando febre. Só que durante todo o período, né, a gente não está dizendo aqui que o paciente vai se apresentar com febre na emergência, né, mas durante o quadro ele vai ter febre. Então, se o paciente relata uma sensação febril ou uma febre aferida em casa, né, a gente pode já considerar como um caso suspeito, tá bom? Outra coisa que eles têm relatado muito, que atualmente saiu um estudo mostrando aí, eu não li esse estudo ainda, né, mas saiu um estudo evidenciando bom prognóstico, foi os pacientes que apresentavam anosmia, disgeusia ou ageusia, né? Esses pacientes que têm, eles mostraram um benefício maior desse paciente, né? Que esse paciente vai ter, ao ter esses sintomas, são pacientes que acabam tendo um quadro mais leve, evoluem menos para síndrome respiratória aguda grave, tá certo? Lógico que isso não é receita de bolo, a gente sabe que na medicina nem nunca, nem sempre, né? Mas até então a evidência que a gente tem sobre esses sintomas é essa. Existem sintomas gastrointestinais, existem pacientes que se apresentam com abdômen agudo, linfadenite mesentérica, existem. Mas o mais comum é o paciente apresentar com esses sintomas respiratórios altos mesmo, tá certo? Com relação ao diagnóstico, como toda boa e velha infecção viral, né, se a gente tem um bicho dentro do nosso organismo, a principal forma de diagnóstico e o método padrão ouro é visualizar o bicho. E como é que a gente visualiza o bicho? Como é que a gente visualiza o SARS-CoV-2, né? A gente visualiza através de partes do vírus, né? Pela partes do vírus. A PCR ela varia isso, né? A real-time PCR. A gente faz o exame padrão ouro, colhe ali entre o 3º e 8º dia, porque é onde tem um pico de replicação viral. Preferencialmente com swab de nasofaringe, pode ser ou não associado ao de orofaringe, isso aumenta um pouco mais a sensibilidade, tá certo? Com as 3, lembrando que são 3 swabs, né? Se forem uns 2, 2 da nasofaringe, 1 de cada narina e 1 de orofaringe, tá certo? Isso rendeu uma sensibilidade de 63%. A gente não tem sensibilidade ainda propriamente dito, né? Para definir isso, a gente vai ter ao longo do tempo de pesquisas. Mas até então, né, com os estudos que foram realizados, a gente tem 63% de positivação. Outra opção que a gente pode utilizar é a visualização dos antígenos, né, virais. É um exame mais acessível, que pode ser feito do 4º ao 7º dia, também por coleta por swab, com a sensibilidade um pouco menor. Aí vocês me perguntam, né, Ederson, por que eu vou fazer uma pesquisa de antígeno que tem uma sensibilidade menor? O teste é feito da mesma forma que a PCR é feita e a PCR tem uma sensibilidade maior. A PCR ela tem é um exame um pouco mais complexo de ser realizado, um pouco mais caro, e o antígeno, por ser mais acessível, ele pode ser utilizado em maneiras como rastreio. Então, em populações que estão sem condições de testagem ampla, a pesquisa de antígeno talvez fosse benéfica, fosse válida, porque mesmo com 54% de positivação, é um exame que vai ser mais barato, mais acessível e não vai ser tão mais diferente do que a PCR, tá certo? Então, por ser mais barato, mais acessível, mais fácil de realização, o antígeno pode ser utilizado. Aqui no Ceará a gente acabou, acho que aqui no Brasil como um todo, né, a gente acabou adotando a PCR como o exame padrão ouro e o exame de ser realizado para rastreio. E aí vem as sorologias, né, que a gente tem os testes rápidos. A gente tem 2 tipos de teste rápido, né? O teste rápido por imunocromatografia, que é aquele semelhante ao teste de gravidez, que tem 2 barrinhas, né? Que não consegue diferenciar IgG, IgM, IgA. O que ele pegar desses ele vai positivar. E tem os testes rápidos de sorologia por ELISA, né? Que esses são mais específicos e são melhores de realizar, tá certo? Devem ser coletados pelo menos após o 7º dia de doença. A gente vê que no 7º dia é quase cara ou coroa, tem 50% de chance de positivar só. No 10º dia, né, a gente já chega por volta de 80% a 85%. E no 14º dia, a gente tem positivação de quase todos os pacientes. O Ministério da Saúde prega ser realizado no 8º dia, que a sensibilidade gira em torno de 60% a 63%, semelhante ao do suave, certo? Com o resultado quase que imediato. Bom,
Então é por isso que o Ministério da Saúde prega a realização no 8º dia. Preferencialmente, aconselharia a fazer, se alguém for fazer de via particular, faça depois do 10º dia de sintoma, que tem uma maior chance de positivação, tá certo? A gente tem também a TICAR, que foi relacionada com uma piora do prognóstico, se afetada de forma maior do que 50%, né? Que o padrão de apresentação é de opacidade em vidro fosco, bilateral, assimétrica, principalmente periférica, predominando em lobos posteriores e nas bases, tá certo? Outro achado comum é a pneumonia em organização. Essa pneumonia em organização, que é a BUP, né? É o que a gente costuma achar ver benefício de tratamento de suporte. É por isso que o tratamento de suporte ventilatório é tão importante para praticar. O Colégio Brasileiro de Radiologia não recomenda a TICAR como rastreio, certo? Ele não deve ser feito para rastreio, deve ser utilizado em dúvida diagnóstica, realizado em pacientes internados, talvez até para acompanhamento radiológico, para ver como é que estão evoluindo as lesões, tá certo? Ou complicações radiológicas, tá certo? Então, não deve ser utilizado como rastreio, não muda tanto o prognóstico do paciente. Se o paciente já chega com síndrome respiratória aguda grave, ou se ele não tem síndrome respiratória aguda grave, a oxigenação está normal, a saturação está normal, a TICAR não vai mudar tanto o quadro clínico dele assim, tá certo? Na maioria dos casos, claro. Mas ela entra como critério de gravidade, tá certo? E talvez até critério de internamento, dependendo do protocolo que você usa. Aqui são os preditores de mau prognóstico. Esse daqui foi os primeiros que foram lançados, né? Linfopenia, elevação de transaminases, elevação do dímero D, elevação de LDH, PCR, CPK, troponina, o TAP alargado, que é uma doença que mexe com a coagulação da gente. Uma lesão renal aguda, é muito importante a gente avaliar, tá certo? São sinais de mau prognóstico. Risco de doença grave, né? A gente sabe que existem os grupos de alto risco, né? Que são pessoas acima de 65 anos, com algum grau de imunocomprometimento, pneumopatia crônica como a DPOC, ou o paciente com asma moderada a grave. IMC maior ou igual a 40, né? O obeso mórbido tem uma chance maior de evolução para quadros piores, tá certo? Além disso, a gente tem os scores de risco de doença crítica que foram lançados recentemente no JAMA, tá certo? Que você não precisa decorar esses critérios, tá certo? O que você precisa saber é que existe uma calculadora que ele vai avaliar todos esses critérios e no final você vai colocar os dados e informar clicar lá para calcular. Ele vai informar o total de pontos desse paciente, a probabilidade de complicação e o grupo de risco dele, tá certo? Se é alto risco, baixo risco, moderado risco, tudo bem? Risco para doença crítica, tá certo, gente? Ali. Os critérios de internamento. A gente tem taquidispneia, né? O paciente que tem taquipneia acima de 20, maior ou igual a 24 incursões respiratórias, tem que ficar de olho nesse paciente. O paciente que tem desconforto respiratório, que usa musculatura acessória, que tem tiragem intercostal, que tem tiragem subcostal, batimento de asa de nariz, tiragem de fúrcula, tem que ficar de olho nesse paciente para a gente fazer ele o mais confortável possível. Tá certo? Além disso, a gente tem uma oximetria de pulso menor do que 95%, né? Ou seja, menor ou igual a 94%, é um fator preditor de gravidade. E, como eu tinha dito para vocês, uma tomografia evidenciando um padrão em vidro fosco em mais de 90%, ou mais de 50%, perdão, do pulmão, acometimento pulmonar maior do que 50%, tá certo? Por fim, o manejo, né? A gente tem 4 grupos importantes. Os pacientes que não estão infectados, que são assintomáticos, a gente aconselha manter o isolamento domiciliar, o isolamento social, lavar bem as mãos sempre, etiqueta respiratória, que é estar sempre de máscara, se alguém tossir, né? Se você tossir nas mãos, no cotovelo, não tossir nas mãos, perdão, tossir nos cotovelos, tá bom? Evitar ficar tocando o rosto, tocando os olhos. O paciente que tem quadros leves a moderados, ficar em casa ainda, certo? Se tiver algum sinal de dispneia, lembrando que essa dispneia desses pacientes é uma dispneia que não são eles que notam, né? O paciente chega desaturando, chega o taquipneico, chega dispneico e ele não reclama de dispneia. Quem reclama de dispneia são as pessoas que estão olhando esse paciente. Então é importante ter uma vigilância de outras pessoas com esse paciente para a gente poder ter certeza dos sinais de alerta, né? Então, se esse paciente tiver um acompanhante, uma pessoa que viva com ele, é importante essa pessoa estar acompanhando e dizendo que
deve ou não ir procurar o hospital por conta de mais cansaço, tá certo? Nesses casos leves, algumas pessoas estão indicando o uso de azitromicina com tosse por causa do efeito imunomodulador. A gente vai discutir isso um pouco mais lá na frente, tá certo? Os pacientes graves, né, eles precisam de suporte, principalmente com oxigenoterapia, se eles tiverem saturação menor do que 94, tá certo? Principalmente se abaixo de 92. Oseltamivir, como a gente não consegue distinguir essa síndrome respiratória aguda grave da síndrome respiratória aguda grave da influenza, os grupos de risco merecem receber, tá certo? Não são todos os pacientes, mas os pacientes em grupo de risco merecem receber oseltamivir para terapia dupla, né? A gente tratar a COVID com suporte e a influenza com oseltamivir, né? Que é o Tamiflu. Antibiótico, né? Se o paciente que chega grave, ele geralmente preenche critério para sepse. E aí, como você preenche critério para sepse, a gente não pode descartar a infecção bacteriana. Então, até que se prove o contrário, a gente inicia antibiótico terapia depois da coleta das hemoculturas, tá certo? Das culturas. Hidroxicloroquina é um assunto bem controverso. Atualmente, os estudos que foram sendo lançados inicialmente mostraram algum benefício, mas in vitro, poucos benefícios em vivo. Os estudos que têm saído atualmente não mostram benefício nenhum, pelo contrário, mostram a manutenção da mortalidade. Existe um viés de seleção nos estudos, né, por conta que esses pacientes mais graves são os que estão usando cloroquina. Não temos estudos ainda com hidroxicloroquina ambulatorial, talvez tenha benefício por conta daquela fase inflamatória que a gente viu, né, de tempestade das citocinas, mas até que se prove o contrário, não é indicado para uso ambulatorial, tá certo? Como é uma doença que causa bastante inflamação, trombogênese, né, uma doença bastante trombogênica, tem sido associada à dose de heparina. É uma coisa que não é nem profilática nem terapêutica, né? Alguns protocolos usam até de 40 duas vezes ao dia. Outros usam 20 duas vezes ao dia. Outros usam 40 uma vez ao dia. Então, o protocolo que ainda vai ser definido, tá certo? Mas a gente usa geralmente esse protocolo de paciente mais internado, mais grave mesmo, certo? Não faz sentido também o uso ambulatorial de anticoagulantes, tá certo? O paciente crítico é aquele que vai entubar, que precisa ser avaliado, certo? Nos pacientes graves, né, a gente pode fazer suporte ventilatório com catéter nasal, evitar VNI, fazer, se for fazer alguma máscara, né, ser máscara reservatório, tá certo? Que vai ajudar a manter a oxigenação desse paciente acima de 92%, tá bom? No paciente crítico, a gente faz o mesmo combo terapêutico, né? No paciente mais grave, a gente sabe que os pacientes graves, né, a gente está numa zona de guerra um pouco maior, então não dá para esperar evidência em estudo para a gente poder usar essas medicações. Então, a gente vai tratar esses pacientes com o que a gente tem de evidência até então. Então, se tem um perfil de evidência de usar ivermectina, por exemplo, tem sido associado. Se tem um perfil, algum estudo mostrando um pouco de evidência com anita, está sendo associado. Então, nos pacientes mais graves, a gente usa o que a gente tem de arma, né? Terapia salvadora, são medidas salvadoras de vidas. A gente não tem provas, mas a gente tem esperança. Então, acaba que utilizam muito essas formas de tratamento, tá certo? Mas, de novo, não devem ser utilizados de maneira rotineira em meio ambulatorial, né? O isolamento social acabou mostrando-se na medida que mais reduz mortalidade, tá certo, dos pacientes. Por quê? Porque diminui a mortalidade, as pessoas que têm um contato com a carga viral um pouco menor, e isso gera, não sendo no grupo de risco, claro, né? Gera uma redução da mortalidade de até 94,5% dos casos. Foi um estudo só que foi realizado com essa redução da mortalidade por conta do isolamento social, mas foi o que ele trouxe de resultado para a gente, tá? Mas claro que sempre vão ser necessários mais estudos para a gente poder comprovar de verdade os quadros de Covid, tá certo? Aqui são só as diferenças de curvas de casos, né, de acordo com o grau de distanciamento social. Então a gente vê que a gente precisa de um distanciamento social mais rígido. A gente está atualmente vivendo o lockdown, né, que é o distanciamento social ampliado.
com guardas na rua avaliando a necessidade ou não de você sair. Se você estiver saindo sem necessidade, você pode ser até preso ou pelo menos indiciado por crime contra a saúde pública, tá certo? O isolamento social, mostrando a diferença, né, a capacidade do sistema. Infelizmente, muitos locais não respeitaram. Infelizmente, a gente não teve o apoio geral da população. A gente teve o apoio da maioria da população. Mas, infelizmente, esses que saem acabam levando para dentro de casa, né, a doença. E aí, quem respeitou acaba sendo prejudicado. E aí vocês perguntam, né, por que a gente tem que se preocupar com o colapso do sistema de saúde, né? A gente se preocupa porque a gente quer evitar isso, né? Na Bélgica, se eu não me engano, uma mulher de 90 anos desistiu do ventilador e disse que já tinha tido uma vida boa, que guardasse esse para o jovem que estava ao lado dela. Então isso é uma situação que dói ao ver, né? Você imagina a sua avó desistindo de um ventilador para o seu amigo sobreviver. Como é que você se sentiria? Então acho que quando os números viram nomes, né, a gente acaba tendo um pouco mais de cuidado com a situação como um todo, tá certo? De novidades, né, saiu esse estudo não lembro se foi no JAMA, acho que foi no JAMA, que mostrava, acredito que tenha sido no JAMA, que mostra aqui só o local de ação de cada droga, né, e são drogas em estudo. A gente não pode dizer nem que vai funcionar, nem que não vai funcionar ainda. Infelizmente, a gente não tem estudos em excelência. O que eu peço para vocês é que tenham cuidado. Não existe droga salvadora, não existe droga que vai causar a cura de 100%, como foi prometido inicialmente com a hidroxicloroquina. Pelo contrário, a gente vê aqui que os níveis de mortalidade dos pacientes em associação de azitromicina com hidroxicloroquina foram maiores do que os usos dos pacientes só com azitromicina, por exemplo. Tá certo? Lógico, certo? A gente tem que interpretar o que a gente está lendo. Lógico que esse grupo, né, esse estudo, ele tem um viés de seleção. Quanto mais grave o paciente vai estando, maior a associação de medicações que ele vai usar, tá bom? Então a gente não tem um parâmetro para avaliar se isso realmente foi por conta da hidroxicloroquina com a azitromicina. Não é que ela aumenta a mortalidade. O que a gente consegue chegar de conclusão é que o uso de hidroxicloroquina, azitromicina ou os dois juntos não foi associado com a melhora significante da mortalidade. Não tem diferença na mortalidade de maneira significativa, tá certo? De maneira ambulatorial a gente tem que ter cuidado, porque esse estudo viu que os pacientes que receberam hidroxicloroquina para pneumonia têm um risco maior de prolongamento do QT. A gente já sabia disso, mas é um risco tão grande que eles contraindicam, né, o uso ambulatorial. Eles querem que seja feito paciente a paciente. A gente tem que pesar o risco e o benefício para poder utilizar essa medicação. Então, não adianta a gente vender que droga é milagrosa. A gente tem que botar na cabeça que existem doenças que não se tratam com remédios, que se tratam com suporte. Então, a COVID, né, o tratamento com suporte ventilatório até então tem sido a melhor melhora de mortalidade. Tá certo? Principalmente com a prona, né? A posição prona, tá certo? Por 16, 12 horas, dependendo do protocolo que você utilize. Então, de recomendações finais, fica de não utilizar medicações em estudo de maneira rotineira, tá certo? Se você faz uso de BiPAP, CPAP ou nebulizador, né, que é o aerossol, você pode fazer desde que seja em ambiente isolado das outras pessoas e que nenhuma outra pessoa entre nesse ambiente a não ser você. Porque corre o risco de aerosolização maior dos vírus, de partículas, e isso acaba aumentando a transmissão, tá certo? Se você faz uso de algum anticoncepcional com estrógeno e está passando por uma doença, um quadro clínico de Covid confirmado ou suspeito, é aconselhável que você interrompa essa medicação, tá certo? Ou substitua por um método de barreira, que é a camisinha, ou utiliza por um progestágeno, tá bom? Essa foi a aula de Covid, pessoal. Lógico que a gente tem muito mais a aprender ainda sobre a doença. Foi uma aula mais superficial, mas eu acho que é uma aula que é o que vocês precisam saber para o momento, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Curtam e compartilhem aí se vocês gostarem do vídeo.